Boa noite, pessoal. Aqui é a doutora Wanda. Hoje nós vamos falar sobre vacância por exoneração, derrogação e aposentadoria. É mais um instituto, que os aprovados fora do quadro de vagas podem se utilizar para requerer, o microfone aqui, a sua posse em juízo e que pode abrir muitas vagas, essa questão da vacância. E tem várias possibilidades de, no certame público, existir a vacância. Então, assim, eu peço que vocês já enviem, quem estiver assistindo essa live para os grupos, que vocês fazem parte de concurseiro, para que vocês estejam atentos ao edital de convocação para saber exatamente até qual o limite, das convocações que podem ser exigidas, E eu vou explicar aqui hoje, eu tô só vendo aqui como é que tá o negocinho. Eu vou explicar aqui hoje para vocês o que é vacância, Vacância é quando um cargo, que estava ocupado, está vago no órgão público, E todos os cargos que estavam preenchidos e ficaram vagos durante a vigência da homologação de um edital precisam ser substituídos, Digamos assim, realocados. Então, a vacância é quando tem algum cargo vago. Se isso ocorrer fora da vigência da homologação, nada pode ser feito. Mas se isso ocorrer durante a vigência da homologação, muda tudo isso aí para os candidatos aprovados, principalmente os candidatos aprovados fora do quadro de vagas, Então, existe vacância por derrogação, por exoneração e por aposentadoria. Vamos falar o que é derrogação. Derrogação é quando o candidato é convocado e ele ou não leva a documentação necessária, ou ele leva a documentação e essa documentação não é aprovada, Então, assim, ele precisa levar o exame, ele levou documentos pessoais, mas não levou o exame. Ou ele levou o exame, mas a perícia, indeferiu, alguma coisa do exame dele. Ocorre a derrogação, que é o ato, que o agente público responsável informa que aquele candidato que foi convocado foi derrogado daquela vaga, ele perdeu aquela vaga, Então, a derrogação, assim, num sentido mais simples, é quando o candidato convocado perde a vaga ao qual ele tinha direito porque foi convocado, seja porque ele desistiu e não apresentou documento nenhum, seja porque ele levou a documentação, mas a documentação foi insuficiente ou insatisfatória. É a derrogação. Já a exoneração é quando o candidato toma posse, mas ele desiste depois de algum tempo de atuar naquele município. Então, ele pede a exoneração daquele cargo. Então, se houve derrogação ou se houve exoneração, o candidato seguinte, pode exigir a posse. E também tem o caso de aposentadoria, ou seja, um servidor que estava na ativa, chegou a época de se aposentar, ele se aposentou, seja por idade, tempo de contribuição, aposentadoria especial para servidor público, ou tem aquela, como se fosse uma aposentadoria por alguma questão de saúde, o candidato ele abre aquela vaga. Então, quando o servidor sai, abre-se uma vaga real imediata. Então, no caso, não seria nem uma ação ordinária, seria um mandado de segurança, que é quando a pessoa tem um direito líquido e certo de exigir aquela vaga em juízo. Hoje eu fiz um atendimento, eu vou explicar para vocês sobre o Goiânia, a capital de Goiás. Teve em Goiânia o concurso, para a educação. E o que acontece? No edital do concurso não era dividido por região, era o edital para 130 vagas. Então, dessas 130 vagas, na primeira convocação, foram 335 convocados. Desses 330 convocados, 87 não foram nomeados, ou seja, houveram 87, houve 87 derrogações. O edital era para 150 vagas. Se houve 335 convocações, automaticamente o quantitativo necessário é 335. Então, quando derrogou 87, abriu mais 87 vagas. Houve uma segunda convocação que convocou até o candidato 627, ou seja, que era 130 vagas, agora foi para 627. Então, essas 87 derrogações foram substituídas porque fizeram quase mais de 300 convocações. Porém, dessas 627 convocações agora,
96 não tomaram posse. Ou seja, era para substituir esse pessoal. Então, era para convocar mais 96 pessoas. Porém, a convocação seguinte chamou apenas 57, né? Então, ainda ficou faltando 49 pessoas para que tenham direito líquido certo da vaga seguinte. Além disso, 17 pessoas não tomaram posse, ou seja, já tinha vaga de mais 49 por causa da derrogação e abriu mais 17 vagas, por quê? Porque o candidato, né, os 17 candidatos não tomaram posse. Então, 19 mais 47, 9 mais 7, 16, vai 1, 4, 5. Então, tem mais 66 vagas. Então, até, né, aquele candidato pode exigir a posse, o candidato que alcançar essa colocação. Pelo cálculo que eu tinha feito, considerando o 684, até o candidato número 740 poderia exigir a posse. Tranquilo. Mas o que é que acontece? Durante a vigência da homologação desse concurso de Goiânia, foi aberto um processo seletivo e convocou 1.400 pessoas para aquela vaga. Ou seja, aí já ultrapassou bem mais, né, essa questão da derrogação. Então, independente do contrato, tem uma derrogação aqui de quase 70 pessoas. Então, os próximos 70 têm um direito líquido e certo. É um mandado de segurança, todo mundo vai entrar. Já, considerando os contratos, né, é aquele debate sobre preterição. 1.400 contratos, vezes 130 convocados, a gente sabe que ultrapassou e muito mais do que o limite, né? E o que acontece, né? Eu vou explicar para vocês. Então, digamos que vocês fazem um concurso para São João da Barra. Vou colocar um município que eu acho que eu não tenho atuação, então não tem problema, já que é algo fictício. E você é professor B. Aí no concurso, eu falo fazendo cálculo, então eu falo olhando para lá. Aí no concurso, né, convocou 40 pessoas. Dessas 40, 15 não tomaram posse. Então eu somo 40 que convocou, 15 não tomaram posse. Então, mais 15 precisam ser convocadas. Então, até o candidato número 55, né, o 55º, ele pode e ele deve, né, exigir a sua posse em juízo, já que ele tem direito à posse. Então, por causa dessas derrogações, esses candidatos têm esse direito. Aqui no escritório, a gente fala isso para o juiz, mas em tabela, né? Então, no caso desse, a gente faz uma planilha no Excel de todo mundo que foi convocado. E todo mundo que foi convocado está lá. Aí o candidato que não tomou posse, a gente coloca em amarelo para chamar a atenção do juiz, né? Fulano não tomou posse. E vai colocando embaixo os seguintes, né? Caso alguém tenha substituído, a gente coloca quem substituiu e depois faz a contagem na planilha do Excel de quem não pode. A gente explicava isso em um texto, né? E a posse era deferida lá na sentença. Quando a gente começou a colocar a planilha do Excel, eu falei, não, traduz para juiz. Muitas vezes, muitos advogados, eles acham que muito eles têm que falar. Então, eu tiro 5 folhas de palavras, eu explico o conceito de derrogação e coloco a planilha do Excel de quem foi convocado, quem tomou posse, quem não tomou posse, quem tem direito à posse por causa da derrogação. E, né, temos tido muito sucesso ao resolver essas questões. Então, assim, você fez o concurso, você foi aprovado fora do quadro de vagas, não tem contrato, verifica se houve derrogação naquele ente público, porque é muito provável você vai ter o direito à posse. Eu peço mais uma vez que vocês mandem esse vídeo vai ficar gravado, mas vocês mandem também essa live para os grupos, quando essa live estiver salva, que sempre salva a live, né? Para grupos, né, de concurseiros que vocês fazem. Isso serve para qualquer concurso do país, não precisa estar especificado no edital sobre vacância, sobre derrogação, nada disso. São institutos, né, são princípios da gestão pública e do direito administrativo, então eles são aplicados a todo e qualquer concurso. Então, se houve derrogação, é direito líquido certo de nomeação, não tem debate quando tem derrogação, não há o que se falar, né, sobre isso. Então, se você foi aprovado no concurso fora do quadro de vagas e está tendo convocação, verifica se as pessoas estão tomando posse, tem um quadro de posse, tem um quadro de derrogação. Quando há derrogação, fulano de tal não tomou posse, né? Precisa vir um documento falando isso, tem que ter uma publicação no Diário Oficial. O ideal é que na derrogação já viesse uma nova convocação, né? Uma substituição automática. Nem sempre isso acontece, tá? Em muitos casos há derrogação e não há uma substituição imediata, então a pessoa fica 6 meses, 1 ano esperando o concurso encerra
e ela não toma posse. Então, se você prestou um concurso e houve derrogação, você tem um prazo até o encerramento da homologação de 4 meses, né, de 120 dias para exigir a sua posse. Passou esse prazo de 4 meses, né, 120 dias, você tem um prazo de 5 anos para iniciar uma ação ordinária, para exigir a sua posse. Então, só precisa ver o prazo que já passou do concurso, se a homologação está vigente ou não. Se a homologação ainda está vigente, é mandado de segurança. Após o encerramento da homologação, é que tem esse prazo de 120 dias. Então, assim, muita gente já desistiu, acho que não tem mais direito de tomar posse, mas ela pode tomar posse dependendo de como esteja se comportando, né, aquele ente público e o que esteja acontecendo naquele concurso. Então, assim, quais os casos, né, que é possível que tenha a exigência da posse, né, por derrogação? O concurso que já tenha sido homologado e já tem o concurso que está ativo ou que tenha sido encerrada a homologação até 5 anos. Então, se a gente está em 2025, concurso que a homologação foi encerrada em 2020 ainda podem ser debatidos, né? Então, vocês fiquem atentos a isso. Quem tiver alguma dúvida pode perguntar para a gente no direct, que a gente vai explicar. Existência de vacância comprovada, então a vacância precisa estar comprovada. Quando não sai a derrogação, né, muitas vezes os atos públicos acontecem meses após aquela questão o fato, né, o ato público ocorre após o fato. Então, a pessoa não tomou posse agora em agosto. A derrogação sai apenas em novembro, em dezembro. O que vocês podem fazer, né? Todo servidor público, ele precisa estar cadastrado no Tribunal de Contas do Estado. Então, você foi convocado aqui, você sabe que 30 pessoas foram convocadas no município do interior do Rio. Tem um link que vocês podem ter acesso do Tribunal de Contas do Estado. Quem quiser esse link, me chama no privado, eu vou mandar para vocês. E você coloca o nome da pessoa, o CPF, e vem ali todas as matrículas daquela pessoa. Então, se a pessoa tem uma matrícula em São João de Meriti, e essa matrícula é de 1º de agosto de 2024, e tem a data da saída dessa pessoa, significa que ela não está mais lá. Não é uma prova, né, da derrogação, porque a derrogação precisa sair no Diário Oficial, mas é um indício de prova que ela não esteja lá. Então, se não tem a derrogação no Diário Oficial, mas também não tem dados no Tribunal de Contas, nós temos indício de prova que a pessoa não tomou posse. Então, se é um município que não é muito transparente, a gente pode fazer essa análise através do Tribunal de Contas. É um trabalho de formiguinha, é um pouco mais demorado, mas não deixa de ser bastante interessante. Então, assim, é um entendimento pacificado da STF, STJ, não há debate, né, no judiciário estadual nem federal sobre derrogação, basta que prove. O problema é não provar a derrogação. Provando a derrogação, não há nenhum problema em exigir, né, a posse nesses casos. Então, assim, quando tem vacância, não significa que a vaga é perdida. Na verdade, é uma oportunidade jurídica de você resolver essa questão, caso a vacância não tenha sido substituída imediatamente. Uma coisa que eu sempre falo nos meus atendimentos é: faça o cálculo, né, qual a sua remuneração. A vacância ocorreu 1 ano atrás, mas o concurso ainda falta 6 meses. Quando é que eu entro? Eu falo, faz o cálculo, né? Digamos que a remuneração seja R$3.000. E a derrogação já ocorreu há 12 meses. 3.000 vezes 12, você já perdeu 39 mil. Será que você ainda pode perder mais 10, 15 mil? Depende, né? Aí você faz análise do caso. Eu acredito que não. Assim, deveria ser automática a substituição da derrogação. Na maioria das vezes não é. Então, havendo a derrogação e não havendo a substituição, você pode exigir a sua posse. E muitas vezes os municípios são muito confusos. Eles mesmos não fazem o cálculo correto de quem está sendo convocado, né? E da derrogação. Então, isso acontece muito com cota. A pessoa foi aprovada no quadro de vagas geral e no quadro geral de cota. Então, se quem foi classificado no quadro de vaga geral dentro do quadro de vagas do edital, ele sai da cota. E, às vezes, o município convoca aquela pessoa do quadro de vagas do edital pela cota, mas não precisa. Se ela tem uma lei, né? Tem a lei de cotas. Então, quem foi classificado dentro da cota e também classificado na classificação geral, ele sai da classificação da cota e vai para a classificação geral. Então, se houve uma convocação equivocada do candidato da cota,
o candidato próximo, né, que perdeu a vaga porque esse candidato foi convocado assim, pode entrar com ação de juízo e informar isso a esse candidato que foi chamado de cota. Ele assume a vaga dele da classificação geral e o próximo candidato de cota tem direito de exigir a sua posse em juízo. Então, assim, a gente precisa ter informação e a gente também precisa ter ação. O que acontece muito, tem grupos de WhatsApp, né? Muitas pessoas me colocam nesses grupos e eu vejo o comportamento. Nossa, isso aconteceu, você vê, tal. Aí o pessoal passa 3 meses, toda vez que o prefeito posta a foto de uma obra, o pessoal vai lá e xinga a mãe do prefeito. Aí a esposa do prefeito tem um filho, a pessoa xinga a criança, o que é absurdo, né? A criança não tem nada a ver com a maluquice do gestor. Aí o prefeito faz uma festa, a pessoa xinga o cantor. Gente, não vai resolver. Postagem na internet não dá posse para ninguém. Meme não dá posse para ninguém. Direct no privado do prefeito não dá posse para ninguém, porque geralmente ele nem tá lá, a equipe que tá lá, enfim. O que vai dar sua posse é uma decisão judicial. A decisão judicial resolve o seu problema, né? Esse burburinho, vamos fazer um grupo aqui, e tá todo mundo cansado, que isso é um absurdo. Eu já vi pessoas 6, 7 meses debatendo que aquilo é um absurdo. Em 6, 7 meses ela já teria resolvido essa questão, né? Só para vocês terem uma ideia, vou dar um exemplo para vocês, uma pessoa foi convocada de forma equivocada, né? Porque às vezes o município também erra nisso. Então, a convocação, ela precisa ocorrer de forma pessoal. A convocação no Diário Oficial é um ato de transparência, né? Ela está respeitando o princípio da transparência dos atos públicos. Então, a convocação no Diário Oficial é para informar para a população o que está acontecendo. Tem a ver com a publicidade dos atos públicos. Já a convocação pessoal tem a ver com a pessoalidade daquela convocação, né? É pessoal, é íntimo pessoal, de foro pessoal aquilo ali. Então, é comum em alguns municípios convocar no Diário Oficial, mas não enviar telegrama. Nesse caso, houve uma falha da gestão. E se for provada essa falha, né, se a pessoa ingressar com processo judicial e ela provar que ela foi convocada apenas por Diário Oficial e ela não soube, e ela ingressa com a ação e ela tem o direito à posse, o que acontece? Ela tem o direito só à posse? Não. Após tomar posse, ela pode exigir todas as remunerações e todos os direitos de servidor público que ela poderia ter tido caso tivesse tomado posse na época dos fatos. Então, assim, a pessoa em 2022 percebeu que havia sido convocada em 2020 por Diário Oficial. Alguém fala, ela pesquisa na internet, o nome dela aparece a convocação. Meu Deus, o que é que eu faço? Isso era 2022, né? E ela foi chamada em 2020. Ela em 2022 mesmo ingressa com ação e ela ganha. Aí tem a sentença, trânsito em julgado em 2024. Aí em 2024 ela toma posse. Caramba, perdi 4 anos de carreira pública. Não, ela não perdeu. Após ela tomar posse, no dia seguinte, ela pode iniciar uma ação ordinária requerendo toda essa remuneração. Por quê? Porque foi por um erro da gestão ela não ter sido convocada. Então, ela pode requerer toda essa remuneração desde 2020, então estamos falando de 4 anos de remuneração. Ela só vai ter estabilidade após o estágio probatório, ok? Mas tem município que a partir de 3 anos ela tem direito a triênio, tem direito à progressão funcional. Então, ela pode requerer todos esses direitos, mesmo antes do estágio probatório, por quê? Porque houve um equívoco do município, né? Um erro do gestor em não convocar. Então, além de conseguir a posse, conseguiu a posse, digamos que seja um enfermeiro. Acho que o valor da remuneração do enfermeiro, acho que é R$ 4.500, se eu não me engano, pela piso da enfermagem. Então, vamos ver, R$ 4.500 vezes, vou colocar vezes 13, que é um ano de remuneração, mais 13º. A gente está falando de 58 mil por ano. É só um exemplo, tá? Então, se ela tem direito 2020, 21, 22, 23, 24, 25, estamos falando de 6 anos. Por quê? Existe um princípio, né, na administração pública que se você não receber o seu direito na época dos fatos, quando você vai receber é de acordo com a última remuneração recebida. Então, a gente entende que ela teria direito a receber desde o piso. Então, vamos lá, 2020 vezes 5, que ela teria esse direito aqui. Então, a gente está falando que além da posse dela, ela ainda consegue um processo, né, sem juros e correção monetária, de R$ 292 mil, porque em 2020 houve uma falha da gestão. Olha como essas questões podem ser... A gente não está falando apenas de posse, né?
E já passou um tempão prazo, já passou um tempo, é ruim porque você descobre muito tempo depois. Mas o somatório daquilo ali é uma poupança, né, interessante, desde que você tenha todas as provas necessárias e toda a técnica jurídica para provar o seu direito. Então, gente, vou ver se tem mais alguma pergunta aqui. Acho que tudo que foi falando eu fui salvando. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre derrogação, sobre algum concurso que vocês estão acompanhando, vocês coloquem aqui no comentário. Essa live vai ficar salva. Boa noite, Deus abençoe vocês. Até a próxima.